Imagine uma menina cheia de energia que decide tentar a vida fora do seu país. Na mala, ela trazia uma esperança gigante, uma vontade inabalável de vencer e o desejo profundo de um recomeço. Uma mala genuinamente cheia de sonhos. Nos primeiros dias aqui, no Japão, tudo parecia um sonho de internet. Cada esquina era uma novidade, tudo era surpreendente e encantador. Mas quando a novidade passou e o verdadeiro dia a dia começou, a realidade bateu a porta. Ela percebeu que tudo que é bonito na teoria, na prática do dia a dia é muito diferente. A distância da família, a solidão e o peso de viver numa cultura totalmente nova transformaram o sonho em um isolamento esmagador. Sentir que a realidade era difícil e que ela não tinha onde se apoiar foi extremamente doloroso. Nos dias mais sombrios, uma tristeza e uma solidão profundas tiraram as forças dela. A única coisa que ela queria era trancar a porta do quarto e sumir. E essa história não é ficção científica. Essa jovem imigrante que veio a rotina pesada e passou por esse isolamento algumas vezes ao longo dos anos aqui no Japão, é esta que vos fala. Sim, gente, euzinha aqui. E é verdade que mesmo depois de tanto tempo morando aqui longe de onde eu nasci, eu ainda sinto esse sentimento de solidão e isolamento às vezes. Isso não sumiu 100%. Manter o equilíbrio emocional e mental é uma luta constante todos os dias, mas a diferença é que hoje aquela menina que sentia medo e aflição cresceu. Mas isso não quer dizer que às vezes eu ainda não sinta medo. Ainda hoje, às vezes eu tenho dias de dúvidas, mas hoje uma bagagem grande de experiências na mala me deu armas e uma armadura muito mais potentes para lutar contra esses sentimentos. Eu sigo aqui, tentando vencer. Foi exatamente essa busca por saúde mental e inteligência emocional que me fez continuar, que me fez seguir estudando e adquirindo conhecimentos para trazer esses vídeos para vocês. E eu queria muito saber de você. Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Já teve essa vontade paralisante de sumir, de se trancar e de se desligar do mundo? Mesmo que por um dia. Se sim, comenta aqui embaixo. E eu faço questão de ler e responder a cada um de vocês, porque nós estamos nessa jornada de evolução juntos. Mas hoje a história não é sobre a minha vida. É sobre um problema muito grande e muito sério que consome o Japão em silêncio, os hikikomori. Cidadãos que, diante de dores parecidas com as que eu senti, decidiram se excluir da sociedade sem dar um único passo para fora de casa. Eles rodam a chave do quarto e nunca mais saem. O governo japonês estima que já existem mais de 1,5 milhão de pessoas vivendo presas dentro dos seus próprios quartos neste exato momento. Nos próximos minutos, nós vamos usar a psicologia comportamental para entrar na mente de um hikikomori. Vamos entender os números reais dessa crise e o peso esmagador de conceitos como a cultura do gamã e como isso afeta homens e mulheres na sociedade moderna. Mas, acima de tudo, vamos entender como o medo de errar e a falta de apoio podem estar fazendo o seu cérebro ativar esse mesmo modo de defesa, paralisando a sua evolução pessoal. Se você quer entender a mente humana através de quem vive e estuda essa realidade de perto, seja muito bem-vindo ao canal. Antes de ir para o assunto, quero me apresentar. Eu sou a Júlia e esse é o Japa Pop TV. Por aqui a gente conversa de um jeito simples sobre comportamento humano e como a nossa mente funciona. Se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora lá! Olha, se você pesquisa sobre a cultura japonesa, já deve ter ouvido falar do Johatsu, que é aquele fenômeno super sombrio e triste das pessoas que simplesmente decidem evaporar, largar a vida antiga e sumir do mapa. Mas já parou para pensar no que acontece quando a pressão do dia a dia fica insuportável? Só que a pessoa não tem forças nem para fugir da cidade. Pois é, tem muita gente que escolhe sumir do mundo, mas sem dar um único passo para fora do próprio quarto. É aí que entra o conceito de hikikomori.
Essa palavra significa ao pé da letra algo como se isolar ou ficar enclausurado. Só que não confunda isso aqui com aquela timidez normal de quem prefere ficar em casa no fim de semana ou aquela fase meio rebelde da adolescência, viu? A coisa aqui é muito mais profunda. O próprio governo japonês trata disso como uma crise de saúde pública bem séria. Para alguém ser classificado assim, a pessoa precisa cortar todo e qualquer contato com o mundo exterior e passar no mínimo 6 meses seguidos trancados em casa. E o pior é que, na prática, os assistentes sociais encontram casos de pessoas que estão há 10, 20, às vezes 30 anos sem passar pela porta da frente da sua casa. Consegue imaginar o peso disso? Passar anos trocando o dia pela noite só para ter certeza de que você só vai na cozinha pegar água quando todo mundo da sua casa já estiver dormindo. É bizarro pensar que enquanto o Japão vende aquela imagem de país ultramoderno, tecnológico e perfeito, tem uma engrenagem invisível moendo a cabeça de milhares de pessoas. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre os números chocantes dessa realidade e o que leva alguém a virar um eremita urbano. E uma situação bem dramática que os psicólogos chamam de o problema 80-50. Garanto que entender o motivo por trás disso tudo vai explodir a sua cabeça. Quando a gente ouve falar disso pela primeira vez, a tendência é achar que é drama. Coisa de meia dúzia de adolescentes que não querem estudar ou de gente viciada em videogame que prefere ficar no PC. Mas olha só a gravidade disso. O próprio governo do Japão fez uma pesquisa oficial e o resultado assustou todo mundo. Eles estimam que hoje existem cerca de 1.460.000 hikikomores no Japão. É assustador. Isso é muita gente. Para você ter uma ideia do tamanho do estrago, esse número equivale a 2% de todas as pessoas em idade de trabalhar no Japão inteirinho. É basicamente uma população inteira de uma grande cidade que decidiu por conta própria ficar invisível dentro de 4 paredes. E tem um detalhe que quebra totalmente o que a maioria das pessoas pensa. Isso não é coisa de jovens, adolescentes, coisa de jovens. Uma pesquisa recente feita por uma grande associação de apoio aqui no Japão mostrou que a média de idade dessa galera já passou dos 36 anos. E o dado mais bizarro de todos: mais de 43% dos hikikomores já tem mais de 40 anos de idade. Ou seja, o cara se trancou no quarto quando era um jovem de 18 a 20 anos e continua lá até hoje. Só que agora, esse jovem virou um adulto de meia idade. Por trás das paredes de apartamentos suburbanos aparentemente comuns no Japão, desenrola-se uma das crises humanas mais silenciosas do século XXI. Milhares de indivíduos passam décadas confinados ao perímetro de um único quarto. O silêncio é quase absoluto. A rotina é moldada pela penumbra, pelo brilho estático de telas e pelo corte definitivo de qualquer laço com a estrutura social. O isolamento não anula as necessidades mais básicas da sobrevivência. No centro dessa engrenagem, invisível, estão pais idosos, frequentemente debilitados pela idade, que assumiram uma rotina dolorosa. O ato diário de deixar bandejas de comida na soleira de portas trancadas. São idosos na casa dos 80 anos que sustentam financeiramente, lavam as roupas e protegem adultos de meia idade. Homens e mulheres que cruzaram a barreira dos 50 anos sem nunca terem feito parte do mercado de trabalho. Esta simbiose trágica, alimentada pelo medo do julgamento público e pelo orgulho familiar, cria um vácuo de assistência. 2 gerações que envelhecem na mais completa clandestinidade social, dependendo exclusivamente de pensões de reforma que têm os dias contados. É a este colapso geracional oculto que a sociologia e o governo japonês dão o nome de Problema 80-50. O que já era uma crise humanitária está prestes a atingir o ponto de ruptura. À medida que o tempo avança, inexoravelmente o problema 80-50 transmuta-se naquilo que os especialistas chamam de cenário 90-60.
Os pais entram na casa dos 90 anos de idade num estado extremo de vulnerabilidade física e cognitiva, enquanto os filhos reclusos atingem os 60 anos, uma idade onde eles próprios começam a necessitar de cuidados médicos geriátricos. A grande preocupação do governo japonês e das autoridades de saúde é o colapso iminente desta rede de apoio informal. Quando os pais adoecem gravemente ou morrem, a estrutura desaba por completo. O fluxo financeiro das pensões de reforma é interrompido e o filho recluso, que passou metade da vida sem qualquer autonomia ou contato com o mundo real, fica absolutamente desamparado. É neste ponto que o drama se transforma em tragédia criminal e social. Casos recentes e chocantes no Japão revelam corpos de idosos que foram encontrados em avançado estado de decomposição dentro de casa. Os filhos, paralisados pelo pânico, pela incapacidade de comunicar com as autoridades ou pelo medo de perder o único sustento, continuam a viver ao lado dos cadáveres dos próprios pais, sem saber como pedir ajuda. Para o Estado, o desafio vai além do orçamento público. É uma corrida contra o tempo para mapear e resgatar uma geração invisível, antes que as portas dessas casas se fechem para sempre. O tempo passou, o mundo mudou, a tecnologia evoluiu e a vida deles continuou congelada naquele mesmo cômodo por décadas. É um isolamento tão pesado que fica até difícil de conceber na nossa cabeça. Mas o que realmente assusta são os motivos que fazem alguém chegar a esse ponto. Os dados oficiais mostram que homens são 60% e as mulheres representam quase 40% dos hikikomores. E como mulher morando aqui no Japão, eu preciso destacar o quanto esse dado é importante. A diferença está no motivo do isolamento. O homem geralmente se tranca quando falha no trabalho ou na escola. Já no caso das mulheres, os motivos são bem variados. Muitas acabam se isolando por traumas de relacionamentos passados, casamentos complicados, ou pelo esgotamento com as cobranças que sofrem dentro da própria família. E claro, junta tudo isso com a pressão do machismo, que ainda é muito forte por aqui. Principalmente no mercado de trabalho, para a mulher é sempre muito mais difícil. A cultura tradicional exige o tempo todo que a mulher seja submissa, silenciosa, graciosa e que nunca questione nada. Essa sensação constante de ser inferiorizada acaba destruindo o psicológico. E o quarto passa a ser o único refúgio contra tudo isso. Olha, falar sobre machismo no Japão e tudo que a mulher passa nessa sociedade é um assunto gigantesco. Dá para fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem que eu grave um conteúdo focado só nesse tema, comenta aqui embaixo para mim, não ao machismo, para que eu fique sabendo, combinado? O fato é que a cobrança social machucou os dois lados da moeda. Com toda essa pressão que adoecem homens, mulheres e crianças na escola, a gente precisa falar sobre uma palavra que define muito comportamento aqui no Japão, o gaman. Se você assistiu o meu vídeo sobre o Johatsu, com certeza vai lembrar que eu já citei esse termo por lá. Vou explicar de novo porque ele é super importante, mas já quero deixar um aviso para quem curte esse nicho. Guardem bem essa palavra na memória. Guardem porque sempre que eu trouxer vídeos sobre o Japão e sobre a cultura japonesa aqui no canal, o gaman vai aparecer, porque ele é a base de muita coisa no comportamento dessa sociedade. Então, para os apaixonados por cultura japonesa, fiquem ligados, porque essa palavra vai voltar muitas vezes por aqui nos nossos próximos papos. Para quem não lembra ou está chegando agora, o gaman significa, basicamente, suportar o insuportável com paciência, dignidade e, acima de tudo, em silêncio. Desde pequenininhas, as pessoas aqui são ensinadas que reclamar é falta de educação e que demonstrar fraqueza é feio e e você tem que engolir o choro e aguentar o tranco, não importa o tamanho da sua dor. Essa cultura do gaman gera uma pressão esmagadora sobre o povo. As crianças já sofrem desde cedo com uma rotina escolar exaustiva e um medo paralisante de falhar.
As mulheres vivem sendo inferiorizadas e cobradas para se anular em nome da harmonia. Essa obrigação de parecer forte o tempo todo drena o psicológico de qualquer um. Como pedir ajuda é visto quase como um sinal de egoísmo ou fraqueza, as pessoas vão acumulando essas cargas sozinha. E quando você é proibido de falar que está sofrendo e obrigado a aguentar tudo calado, chega uma hora que o cérebro simplesmente desliga, ele entra em pane. E trancar a porta do quarto acaba sendo a única forma de parar de fingir que está tudo bem. No fim das contas, o Hikikomori mostra pra gente o lado mais triste e silencioso de um país que é maravilhoso, mas que cobra um preço muito alto em perfeição e produtividade, o tempo todo. Trancar a porta e se isolar do mundo não é frescura, não é drama. É um pedido de socorro desesperado de quem não aguentou mais o peso de levar uma telada de uma sociedade que simplesmente não aceita erros. E eu vou te falar uma coisa bem pessoal minha. Viver aqui no Japão e acompanhar essa realidade de perto me faz pensar muito sobre o rumo que o mundo anda tomando. A gente vive correndo atrás de meta, de status, de ser perfeito para os outros. E esquece que a nossa mente tem um limite. A cultura do Gaman ensina que o povo tem que engolir o choro e sofrer calado. Mas o corpo e a mente cobram a conta. E a conta, como a gente viu hoje, é dolorosa demais. Que é a realidade de quase 1,5 milhão de pessoas que estão trancadas agora, enquanto você assiste a esse vídeo, sirva para a gente lembrar que não há problema nenhum em falhar, não há problema nenhum em ser perfeito, e não ser perfeito, aliás. O mundo já é duro demais lá fora para a gente ser cruel com a nossa própria mente aqui dentro. Se a tua mente está tão acelerada hoje que o teu corpo travou e a única vontade que você tem é de se trancar num quarto, saiba que tu não fracassou. A exaustão mental, a ansiedade, a angústia são reais e ninguém está vendo o esforço que tu está fazendo em silêncio. Mas você não precisa passar por isso sozinho, no escuro. Não há vergonha nenhuma em pedir ajuda. Estender a mão e deixar alguém entrar não é sinal de fraqueza. É o maior ato de coragem que você pode ter por si mesmo. Respire fundo e te lembra sempre, um dia de cada vez. Quando a barra estiver muito difícil de segurar, procura um amigo, procura alguém, procura um profissional que possa te ajudar. Você não precisa, mais uma vez eu vou repetir, você não precisa passar por isso sozinho. E, gente, antes de dar tchau, eu queria abrir o coração com vocês sobre uma coisa muito real. Como vocês sabem, o canal ainda é super novo e eu tenho poucos vídeos por aqui, mas a minha intenção é fazer muitos outros. E eu faço isso com todo prazer, com todo amor e com todo o carinho do mundo, porque eu realmente gosto de estar aqui com vocês conversando. Mas eu preciso admitir que dá um trabalho, que vocês não fazem ideia. É muito trabalhoso mesmo. Eu não sento aqui de frente para a câmera e falo qualquer coisa que está na minha cabeça. Eu passo dias e dias estudando o assunto, pegando informações, fazendo rascunhos, anotações e pensando no que é mais importante trazer. E tem um detalhe: diferente dos canais grandes que tem uma equipe inteira por trás, eu faço tudo absolutamente sozinha. Sou eu quem pesquisa, eu quem escreve e depois passo horas e horas editando, fazendo cortes, enfim, dá muito trabalho. É uma semana inteira de dedicação para colocar um único vídeo no ar. Por isso, se você se identifica com o meu conteúdo e gostou do vídeo de hoje, eu queria te pedir de coração, deixa o teu gostei aqui embaixo, ativa o sininho e se inscreve no canal. Para você que está assistindo, perder 2 segundinhos para dar um like não é nada, não vai custar nada. Mas se você acha que eu não mereço esse like e a sua inscrição, tá tudo bem, sem problemas. Mas se puder, eu vou ficar muito feliz e agradecida. Para mim, que faço tudo sozinha, esse clique é o que faz todo o meu esforço valer a pena. Enfim, aproveita e me conta aí nos comentários se você quer um vídeo focado só em explicar o impacto do machismo aqui no Japão. Muito obrigada de verdade por dividir esse tempo comigo hoje. Cuida bem de você, do seu coraçãozinho, da sua cabecinha e um abraço muito grande e até a próxima.
Beijos!